Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Bezerra para juntos com você estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Professor Joseone, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Fábio, graças a Deus, mais um novo trimestre para a gente iniciar. Amém, meus irmãos, estamos no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Este podcast é o Web em Síntese Podcast. O Web em Síntese Podcast é de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Toda semana, no Web em Síntese Podcast, você pode acompanhar a pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da lição que será estudada presencialmente no domingo. Nós estamos no quarto trimestre do ano de 2025, estamos no início do trimestre. Na semana passada estudamos a lição de número 1 deste trimestre e hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Ao longo de todo este trimestre estaremos estudando um assunto sobre antropologia. Antropologia bíblica é a parte da teologia que fala sobre a doutrina do homem, a sua natureza. Então, corpo, alma e espírito, tema central deste trimestre. Professor Joseone, a lição de hoje, lição de número 2, tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Salmos, capítulo 139, versículo 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E a verdade prática da nossa lição de hoje diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Professor Joseone, onde está a nossa leitura bíblica em classe e quais os objetivos da lição de hoje? Amém, pastor Fábio. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos, nos capítulos 139, vai dos versículos do 1 ao versículo 4, depois pulamos para o versículo 13, vamos até ao 18. Temos também alguns objetivos. Nosso primeiro objetivo é conduzir os alunos a reconhecer que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, olha só, formada com propósito, sabedoria e amor. Nosso objetivo 2 é conscientizar os alunos sobre a importância, olha, de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como desprezo do corpo e sua idolatria. E nosso objetivo 3 é incentivar os alunos a compreender o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Bem importante esses objetivos, pastor Fábio. É verdade, meus irmãos, precisamos entender direitinho a natureza do homem, a constituição do ser humano, porque ao longo da história tem havido muitos equívocos a respeito do que é o homem. A gente já observa, na época da filosofia grega, o platonismo, até mesmo antes de Cristo, o platonismo tinha uma concepção muito equivocada, do corpo humano. Eles achavam que a matéria é inerentemente má. E dentro do cristianismo primitivo surgiu um ramo aí, influenciado pelo platonismo, que era o gnosticismo, que, por crerem que a matéria era intrinsecamente má, eles não acreditavam que Jesus veio em carne. Achava que o problema do pecado e toda a maldade do ser humano era por causa do corpo e dizia que a alma humana era pura e o corpo era que era problemático. Então, tem havido muitas concepções equivocadas a respeito do corpo humano ao longo da história. Outros pensam que não existe alma, não existe espírito, que o ser humano é apenas um corpo, que é produto da evolução das espécies. Então, o racionalismo iluminista, né, o cientificismo tem pregado que o ser humano não passa de matéria, que é apenas
uma máquina, né? O corpo humano é apenas uma máquina muito complexa e bonita, obra-prima da natureza, mas eles não reconhecem que esta obra-prima do que é o corpo humano é obra-prima do Criador, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Alguns cristãos supervalorizam o corpo, onde aí tem muitas vaidades, um culto ao corpo, um excesso de cuidados, né, com a estética do corpo. Já outros cristãos vai para outro extremo de achar que o corpo é um problema, que o corpo precisa ser martirizado, que tem que sofrer, tem que maltratar o corpo com jejum, maltratar o corpo com martírio para poder crucificar a carne, confunde natureza carnal com corpo, e assim há muitas ideias equivocadas. Então, professor Joseone, neste trimestre, nós, igrejas do Senhor, Assembleia de Deus, temos a oportunidade de aprender direitinho a respeito da constituição do ser humano e estudar direitinho a respeito de corpo, alma e espírito, mas a lição de hoje, conforme diz a nossa palavra-chave, é o corpo. Vamos estudar sobre o corpo. E o tópico um da nossa lição, professor, diz que o corpo humano é uma maravilhosa obra de Deus. Isso mesmo, pastor Fábio. Como o senhor bem falou, ao longo dos séculos, tanto o racionalismo e como o cientismo, filosofia, tudo tenta explicar e tenta compreender o valor do homem. Mas nós sabemos que o valor do homem, do corpo humano, ele somente através à luz da Bíblia é que vamos compreender este propósito. E no tópico um ele deixa bem claro aqui sobre justamente a maravilhosa obra de Deus. Então, o corpo humano, no relato bíblico ali de Gênesis 2:7 deixa bem claro que o ser humano ele foi formado do pó da terra. Isso a Bíblia mostra um laço do criacionismo onde no hebraico a palavra Adam, né, e Adamá tanto serve para terra, também como Eretz no hebraico, e é uma conexão bem interessante, porque quando ele usa essa palavra, pastor Fábio Adamá, ele tem uma conexão linguística de uma origem de humildade e de humanidade, e já Eretz, quando ele usa a palavra Eretz para terra, ele forma somente aquele globo terrestre, e para o homem ele forma mais essa prática da complexidade. E é interessante que esse corpo humano ele é composto por trilhões de células e tem uns sistemas independentes, interdependentes através dele. Então mostra que Deus ele teve um cuidado enorme ao criar esta obra-prima de Deus. Então as Escrituras apontam que só pode compreender esta magnitude através da Bíblia Sagrada. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o texto deixa claro: pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, foram criados de maneira aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus fez algo maravilhoso, é uma obra-prima de Deus. É verdade, meus irmãos, o corpo humano é uma obra-prima de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pela descrição aqui de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, significa que o corpo humano foi feito a partir dos elementos químicos e da energia que já existia aqui na Terra, né? O homem foi criado no sexto dia da criação de Deus, né? Antes de criar o homem, Deus já tinha criado a matéria, a energia, o planeta Terra, etc. E Deus, primeiramente, formou o corpo humano a partir de elementos químicos, e energia provenientes do próprio planeta Terra, né? A partir de matéria e energia aqui deste planeta, aqui deste mundo, deste universo. Mas a Bíblia diz que o homem não tinha vida, o homem não tinha vida, era apenas um corpo humano, mas sem vida. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e a partir de então o homem se tornou um ser vivente. O ser humano pode, por meio de análises químicas de laboratório, analisar
e medir, avaliar os teores de todos os nutrientes, de todos os elementos químicos que compõem o corpo humano, mas ninguém tem capacidade de formar um corpo humano e depois dar vida a ele, porque a vida é de Deus. A origem da vida é divina. Então, a vida não surgiu por acaso, a vida não surgiu a partir da evolução das espécies, como se prega por aí. Então, nós observamos, professor Joseone, que o corpo humano ele é extremamente complexo. Nós observamos átomos se juntando para formar moléculas, as mais diferentes moléculas com as mais diferentes especialidades e funções dentro do corpo humano. Essas moléculas se juntam para formar tecidos, e formam órgãos, formam organelas, formam células, e a célula, a própria célula do corpo humano, a própria célula humana, ela é uma máquina extremamente complexa. A célula tem um nível de complexidade muito grande que é impossível. Quem estuda citologia, citologia é a parte da biologia que estuda as células, vai encontrar nas células uma complexidade enorme. Em todo o funcionamento da célula, com todas as suas organelas, núcleo, citoplasma, membrana, etc., que só é explicado isso por meio de um criador. Somente um criador inteligente poderia criar uma máquina tão complexa como a célula, e essas células se juntam umas às outras para formar os diferentes tecidos, órgãos, sistema e assim por diante. Então, o corpo humano é algo extraordinário e esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo. A teoria evolucionista diz que todos os seres vivos surgiram aí por acaso, mas a Bíblia deixa muito claro que Deus é o criador de todos os organismos vivos, inclusive do ser humano. Deus criou todas as plantas, todos os seres vivos, vegetais, animais, micro-organismos, mas no último dia ele criou o ser humano a partir de um decreto divino, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem do pó da terra, com matéria, com elementos químicos iguais aos que existem em outros corpos, como o dos animais. Muita coisa do nosso corpo humano é semelhante aos corpos, de vários animais, porque vivemos em um mesmo planeta, debaixo de um mesmo sol, debaixo da mesma chuva. Então, várias coisas no nosso corpo têm muitas semelhanças com outros organismos, porque vivemos em um mesmo ambiente. No entanto, o homem é a coroa da criação de Deus, porque Deus soprou no ser humano o fôlego de vida e ele se tornou um ser vivo, uma alma vivente, coroa da criação de Deus. Refletimos a imagem e semelhança de Deus. E professor Joseone, enquanto a teoria evolucionista diz que os seres humanos surgiram a partir de milhares de exemplares de um ancestral comum. A Bíblia diz em Atos 17, 26, que de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então a Bíblia é clara em dizer que todos os seres humanos são descendentes de Adão. E, professor, conforme diz o tópico 1.2, quem é o autor da vida? O autor da vida, o senhor deixou bem claro, o senhor estuda agronomia, conhece as características, os químicos do solo, então o senhor entende melhor essa parte. Então, de uma das costelas do homem, como o texto deixa claro, Deus formou a mulher, é tanto que existe até um DNA chamado mitocôndria, né, que mostra que nós temos esse DNA que é de Eva. Então, isso mostra que tudo tem uma coligação. É interessante, pastor Fábio, que o texto mostra que um interesse entre Deus, quando faz ali a Eva, a mãe de todos, Deus faz o homem do pó da terra
já tinha os elementos e ele faz o que agora? Ele tira agora uma costela e forma ali a mulher. Mas interessante que eu acho, o escritor aos Hebreus, ele, no capítulo 11 no versículo 5 ele diz o seguinte: assim como você não conhece o caminho do vento, nem o corpo, como é formado, olha só, no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Interessante que quando Deus, que ele é o autor, criou a anatomia distinta, tanto de muitas coisas, da anatomia, da filosofia e da genética, e o mais interessante que eu acho, pastor Fábio, que quando o texto ele enfatiza que Deus não apenas criou ali os primeiros seres humanos, mas ele continuou sendo ali o autor da vida e que cada pessoa ela é formada no ventre materno, mas Adão e Eva eles tiveram uma formação muito diferente, muito peculiar, diferente dessa formação. Isso por quê? Porque aponta ali uma dignidade da vida humana, desde a, o quê? Da concepção a partir desse casal. E os pais da igreja, eles sempre defenderam Deus como sendo o autor da criação. Então, isso mostra, como o senhor deixou bem claro, que Deus formou o homem do pó da terra, a partir desses elementos, formou as membranas, formou ali as células. Então, tudo Deus já tinha esse componente ali no solo, né? Como a gente chama de argila para muitos aí, que o senhor conhece melhor. Então, o texto, ele é claro que a majestade da criação humana, unindo o aspecto ali do pó da terra como Deus, então Deus, somente Ele, mais nada, Ele é o autor direto da criação. Não tem criacionismo, não tem evolucionismo, não tem teoria das espécies, então a Bíblia deixa clara que Deus, ele é o autor da vida. É verdade, meus irmãos, a vida vem de Deus. Deus é o autor da vida. Ele criou Adão, vamos dizer assim, com suas próprias mãos, por assim dizer. Criou Eva também diretamente e deu Eva para Adão, para os dois se complementarem, e criou Eva de forma distinta. É claro que o corpo da mulher tem muita semelhança com o corpo do homem em vários aspectos, mas também tem muitas diferenças. E aí é importante nessa questão de corpo, Deus sempre se preocupou desde o início em marcar diferenças, né? Homem é homem, mulher é mulher. E até isso está na genética, nos cromossomos, né? O homem tem o cromossomo XY e a mulher XX. Então, o corpo humano da mulher tem várias diferenças do corpo humano do homem. A mulher tem um corpo distinto em anatomia, fisiologia, genética, porém se complementa com o homem, e Deus deu ao homem e à mulher a capacidade de se reproduzirem. Então Deus, vamos dizer assim, delegou, Deus diretamente com suas próprias mãos, entre aspas, né? Estou falando de forma figurada, metafórica, mas diretamente com suas próprias mãos, Deus criou Adão e Eva, criou o primeiro casal e delegou a eles a capacidade de se reproduzirem, né, e gerarem descendentes com corpo, alma e espírito. Então, esse milagre da vida, Deus deu ao homem essa capacidade de reprodução. E quando o homem se reproduz, o homem e a mulher, eles se reproduzem, nós criamos um descendente à imagem e semelhança de Deus, com corpo, alma e espírito, e um destino eterno. Deus criou macho e fêmea, e as escrituras, conforme diz o tópico 1.3, falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito ainda no ventre. Isso é importante, irmãos, porque a ciência moderna e pós-moderna é muito focada no racionalismo, no cientificismo materialista, que só crê na realidade material, não acredita em uma realidade espiritual, acha que o ser humano é apenas um corpo, um cérebro ali, quimicamente, bioquimicamente muito evoluído, mas a ciência moderna nega a existência da alma e do espírito, mas a Bíblia diz que quando há a concepção, o espermatozoide, o óvulo lá no ventre da mãe, da mulher, se funde e cria ali a concepção de um novo ser vivo, de uma nova pessoa humana, seja menino ou menina,
ali já se forma uma nova pessoa com corpo, alma e espírito, com corpo, alma e espírito, e a Bíblia trata a vida o intrauterina como sagrada, com o mesmo valor da vida fora do útero, fora do útero. Tanto é que quando tinha leis lá no Antigo Testamento que quando uma pessoa estava grávida e alguém provocava um aborto nessa pessoa, essa pessoa era punida, porque a vida dentro do útero tinha o mesmo valor da vida fora do útero. Nós vemos, por exemplo, em Lucas 1:15, quando fala sobre João Batista, diz que ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Então a gente vê aí João Batista sendo cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Olha aí a importância da vida intrauterina. A própria Maria, quando foi visitar Isabel, ela estava grávida de Jesus, e Maria sentiu a presença de Jesus, sendo que Jesus ainda era um embrião dentro do ventre de Maria. Então, a encarnação de Jesus se deu lá no ventre de Maria, e Deus se fez carne lá no ventre de Maria. Deus, professor José One, morou 9 meses no ventre materno. Então, nós não podemos jamais ser a favor de aborto, nem incentivar aborto, nem nada deste tipo, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então João Batista, que estava no ventre de Isabel, sentiu a presença de Jesus no ventre de Maria e estremeceu. Então isso é muito maravilhoso. Então, nós não podemos jamais ser a favor do aborto, temos que considerar a vida como algo sagrado, dada por Deus, seja a vida fora do útero ou dentro do útero. Então, fechando esse tópico 1, Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Professor Joseone, no tópico 2 da nossa lição, fala sobre o corpo e a glória de Deus. O que é que significa, com base aí em Salmo 139, inclusive da nossa leitura bíblica em classe, essa questão de Deus agir como um tecelão? Uma das maiores obras-primas de Deus, pastor Fábio, quando ele Salmista Davi ele usa uma linguagem poética, né, e também teológica, que reconhece a ação de Deus como tecelão. E a tradução brasileira, como o autor ele traz a palavra tecido, enfatizando ali a perfeição da obra-prima de Deus. Eu acho interessante, pastor esse Fábio, porque embora a Bíblia não dependa de comprovação científica, filosófica, pelo contrário, o texto sagrado aqui, ele aponta um diálogo com a biologia moderna. Por quê? Porque os tecidos e órgãos do sistema surgem a partir do desenvolvimento do embrião, como o senhor citou aí agora na concepção. E é confirmado por uma precisão enorme. O senhor deixou bem claro que o Senhor Jesus passou 9 meses, foi formado, e é um reconhecimento que conduz ali a glorificação, o autor da vida. Por quê? Porque o corpo humano, ele é uma verdadeira obra-prima de Deus. Por quê? Ele é composto de sistemas interligados. Olha só, por isso que tem esse tecelão, que garantem a sobrevivência e o funcionamento. O salmista deixou bem claro nesse salmo aí. Então, existe no corpo humano um sistema vascular, por exemplo, que é responsável por transportar oxigênio e nutrientes ali, que vai de uma rede aproximadamente de, segundo alguns livros de biologia, 96 mil quilômetros de vaso sanguíneo. Olha que perfeição! Deus ele tecelando ali, passo a passo ali, formando o corpo. Também existe também o sistema nervoso central que comunica ali com o organismo, cerca de 114 mil quilômetros de fibras nervosas, como o senhor já citou no começo. Então, é uma perfeição. Quando o salmista ele usa a palavra terceirão, Deus ele mediu passo a passo aquilo que ele estava fazendo no corpo humano. E isso, pastor Fábio, que é interessante. No Salmo 139, dos versículos 13 ao 15, diz assim: Pois possuíste no meu interior
e entristeceste, ó, no ventre da minha mãe. Então já foi formando ali no ventre da mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, e a minha alma sabe muito bem. Então, por isso que o salmista, ele usa a palavra tecelão. Deus fez tudo perfeito ali para o homem. Também, por fim, temos a parte esquelética, né? Que é formado por 206 ossos, que oferece ali uma estrutura. E o mais interessante, pastor Fábio, que ele cresce de acordo com o nosso desenvolvimento. Isso que é mais interessante. Então, o autor da vida, que é Deus, ele caprichou na forma do homem. Por isso que o corpo é para a glória de Deus. Somos templo e morada do Espírito Santo. É verdade, meus irmãos, quanto mais estudamos e entendemos a composição e funcionamento do corpo humano, mais temos motivos para glorificar a Deus, para dar glórias ao Senhor e reconhecer que tudo isso provém de uma mente inteligente, de um ser criador inteligente. É impossível, não tem a mínima probabilidade de toda essa complexidade do corpo humano ter surgido por acaso através de um processo evolucionário. E o salmista Davi, no Salmo 139, versículo 13 a 15, o professor Joseone já leu alguma coisa sobre esses salmos, ele usa essa linguagem poética e usa essa palavra de tecer, que o nosso corpo humano foi tecido lá no ventre de minha mãe, da nossa mãe, quando a gente era formado, então a gente foi tecido. Tecer é formar o tecido a partir de fios simples. Hoje nós temos máquinas aí na indústria que fabrica vários tecidos e tal, mas lembre-se, meus irmãos, na época de Davi não havia a produção industrial de tecidos. E a produção de tecido era toda manual, era uma verdadeira obra de arte, era uma coisa feita com inteligência, a partir de peças simples, a partir de fios simples, eles trabalhavam manualmente com toda aquela sabedoria para formar aquela coisa linda e bela que era o tecido. Então ele usa esse linguajar para mostrar a beleza do corpo humano formado por Deus, né? E a compreensão, como diz o nosso comentarista, no tópico 2.2, a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Muita gente que não conhece a Deus, ao ver, ao perceber, ao estudar e perceber a maravilha que é o corpo humano, ao invés deles glorificarem a Deus, glorificam a própria criatura. Eu já ouvi muitos professores, eu já ouvi muitos colegas pesquisadores na universidade onde eu trabalho, no meu acadêmico, eu sou professor universitário e vivo nesse meio há muitos anos. Muita gente diz, a natureza na sua sapiência fez isso, a natureza é tão sábia que desenvolveu aquilo. Então, todos os créditos das maravilhas da natureza, eles creditam a própria natureza, como se a natureza fosse a criadora de si mesmo, que isso não tem a mínima lógica. Mas aqueles que servem a Deus, eles reconhecem, né, que é Deus que é o Criador. Como disse o salmista no Salmo 139, versículo 14, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. E ele diz ainda, e a minha alma sabe muito bem, e disso eu sei muito bem. Salmo 139, versículo 14. Então, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Professor Joseone, nós sabemos pela Bíblia sobre a importância do corpo humano, como o corpo humano é sagrado, como o corpo humano é santo. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 aos Tessalonicenses 4:4, cada um de vocês saiba possuir o seu corpo em santificação e honra,
A Bíblia diz que todo pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, o corpo ele é muito importante. É muito importante. Agora, precisamos evitar extremos, né, de não valorizar demais e nem desvalorizar demais o corpo, não é isto? Isso mesmo, pastor Fábio. Como o autor da lição ele mostra esses perigos extremos, a humanidade desde a antiguidade ela vem lutando a respeito desses dois extremos, né? Entre essa dualação com o corpo. E logo no início da fé cristã, no primeiro século, teve ali o maqueísmo, né? Teve também o platonismo, já mais um pouco mais atrás, e o gnosticismo, ali como o João, ele debate, né? Que viu uma matéria como essencialmente má. Você, para ser, tem um conhecimento, você chegar próximo a um nível de conhecimento elevado, você tem que sacrificar o seu corpo, você tem que ter relações sexuais aí exageradas. Então, e tudo isso ali era um desprezo do próprio corpo, ou seja, eles mesmos aprisionavam ali a sua alma. Já do outro lado tinha uma cultura grega, que ele supervalorizava ali a estética, aquela aparência do corpo, né, e a beleza corporal, chegando até ali a um culto físico ali do próprio corpo. Então, esse desequilíbrio, pastor Fábio, infelizmente, ele continua até os dias de hoje, né? Esse desequilíbrio está presente hoje, de um lado, com vícios, com automutilação, desonra o seu próprio corpo, como o senhor já deixou bem claro, lá em Romanos, Paulo citando, ele diz que eles adoram mais a criatura do que o próprio Criador. Paulo aos Tessalonicenses, cada um de vós saiba possuir o seu corpo, né, como vaso de santificação para a honra, e esse corpo não pode ser para a desonra. No verso 5 de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4 versículo 5 ele diz que não há paixões nem as suas concupiscências. Então, o corpo, ele foi feito para glorificar a Deus, para que nós tenhamos um equilíbrio. Isaías 62 deixa claro que o nosso corpo, ele foi feito para honrar, para glorificar a Deus. Então, o ensino bíblico, ele chama a atenção para esse equilíbrio e o cuidado. Em 1 Coríntios, capítulo 6 verso 12, o apóstolo Paulo diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar ou dominar por nenhuma delas. Quando nascemos novamente, essa situação ela passa a ser inerente para a gente. Ou seja, a gente pode fazer todas as coisas, mas sabemos que o nosso corpo ele serve para honrar e glorificar a Deus. A Bíblia diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não temos o direito de fazer o que quiser com o nosso corpo. Temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que evitar automutilações e outras atitudes extravagantes, né, que desonram o corpo, como o consumo de drogas lícitas ou ilícitas, seja álcool, cigarro, fumo, drogas das mais diversas, como crack, cocaína e tantas outras coisas. Muita gente hoje em dia vive com um excesso de tatuagem, é tanta tatuagem, é tanta coisa. Muita gente hoje em dia não tem cuidado nenhum com a saúde, descuida bastante do corpo, e porque tem, às vezes, por trás dessa visão, uma visão que o corpo não é nada. Tem crente até que diz: Eu sou um espírito que tem uma alma e que vive preso dentro de um corpo. Isso é totalmente absurdo, não tem base bíblica nenhuma. O ser humano é um ser integral, corpo, alma e espírito são partes indissociáveis do nosso ser. Nós temos uma parte material, que é o corpo, temos uma parte imaterial, que é a alma e o espírito, e essas partes são intimamente ligadas entre si. Apenas na morte é que há uma separação, né? É que há uma separação. O corpo fica aqui, né? Volta à terra, e é decomposto na terra, e a alma e o espírito, que é a parte imaterial, vai para a eternidade. Se serviu a Deus, vai para o paraíso. Se não serviu a Deus, vai para o Hades. Então nós
temos que cuidar do nosso corpo. Inclusive, com o nosso corpo, a gente serve a Deus. Com o nosso corpo, a gente glorifica a Deus. Agora, por outro lado, devemos ter cuidado para evitar os excessos. Tem muita gente que supervaloriza o corpo a ponto de idolatrar o corpo, de querer buscar o corpo perfeito. Aí se cria padrões de perfeição, de corpo. Não, porque o corpo tem que ser assim. Essa e essa parte do corpo tem que ser assim, assim, assim. Aí se utiliza muito as mídias, as redes sociais, a figura de modelos, de artistas e de pessoas famosas para pregar e mostrar para o povo que o corpo desejável que está na moda é desse jeito, e as pessoas vivem atrás de buscar esse corpo perfeito, gasta milhares e milhares de reais com cirurgias plásticas para tirar isso, para tirar aquilo, colocar isso, colocar aquilo, em busca de o corpo perfeito, da estética perfeita, com fins meramente de vaidade, com nenhuma finalidade de saúde. Sabemos que tem cirurgias plásticas que são importantes, não somente do ponto de vista estético, mas principalmente do ponto de vista de saúde. Então, não somos contra a cirurgia plástica que vai trazer saúde e tudo, mas nós vemos, professor, que hoje em dia há uma insatisfação muito grande de muita gente com o seu próprio corpo. Tem gente, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da cor do meu corpo, eu não gosto da altura do meu corpo, eu não gosto disso no meu corpo, eu não gosto daquilo. E tem alguns até que não gostam de nada e diz, eu sou uma mulher que está presa dentro do corpo de um homem, eu sou um homem que estou preso dentro de um corpo de uma mulher. Então há uma insatisfação muito grande. Então a gente precisa ter cuidado, precisamos cuidar do corpo, sim, mas evitar o excesso de cuidados estéticos, cosméticos e excessos. Não podemos valorizar a beleza exterior em detrimento da beleza interior. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 5, a Bíblia diz esse seguinte recado para as mulheres: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a beleza interior deve ser mais valorizada e não a beleza exterior, né? Professor Joseone, aqui no tópico 2.4, o comentarista coloca essa situação. Devemos seguir princípios ou regras? O que é mais importante? Um gera o outro ou não? Como é que é isso? É interessante, pastor Fábio, essa pergunta, porque o viver cristão, ele não depende de um legalismo repleto de regras ali sobre o corpo, mas sim um fundamento nos princípios bíblicos, né? O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso implica que toda a nossa prática corporal, desde a alimentação até os cuidados com a aparência, deve refletir a glória divina, pastor Fábio. Nem os extremos, como o senhor disse, nem também eu sou temado do Espírito Santo, então eu vou cuidar da estética por fora. O senhor deixou claro que as regras rígidas para isso aí era conduzir ao farisaísmo, né? Então a gente temos que ter um cuidado para não ser os extremos nem de um e nem de outro. E princípios, ao longo da história, ele vem sendo mudado junto com as regras. Regras é algo de medir, que você mede alguma coisa, mas também que pode ser mudado. Mas os princípios bíblicos que o Senhor deixou para a gente, eu devo fazer qualquer coisa é minha lista, mas nem tudo me convém. Então eu devo seguir esses padrões. Por quê? Porque se eu fosse seguir um princípio, eu ia seguir com base no gnosticismo. Um exemplo, afirmando que o corpo foi criado bom, mas que sua essência era realmente mal. Então eu preciso mortificar o meu corpo. Isso era um princípio que existia. Mas qual era o princípio bíblico que foi debatido? Que ele debateu que a carne ali, o corpo, ele era o eixo da salvação. Então, esses elos que ligam ali para a gente, então, alertava contra justamente esses extremos, entre princípios e regras.
a base do nosso conhecimento bíblico, que o cristão ele é chamado para examinar todos os dias as nossas atitudes, como o nosso corpo estão voltadas para honrar a Deus ou não. E isso é fato. Tudo que eu faço, hoje, como o texto deixou claro, quer comais, quer bebais, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso foi um princípio bíblico, mas também existe um princípio negativo. Eu não posso seguir esse princípio, mas eu já posso deixar de satisfazer alguma coisa que eu quero, porque isto é errado, ou isto não é um fundamento. Pelo contrário, o meu corpo, o que que eu estou fazendo? Como o senhor falou, estou enchendo ele de tatuagem. Oxe, então, essas tatuagens, ele vai glorificar o quê? Vai servir para quê lá na frente? Lá na frente vai bater um arrependimento, principalmente se ela aceitar o Senhor Jesus Cristo, como já vi vários relatos, pessoa que aceitou a Jesus e disse, eu estraguei o meu corpo. Então, temos que ter esse cuidado, pastor Fábio. E o mais interessante é que, quando a gente utiliza esses dois pontos que reforçam ali entre princípio e regra, o corpo humano, ele não deve ser nem desprezado, nem idolatrado, mas ali um equilíbrio e um cuidado para glorificar a Deus. Então temos que ter esse cuidado. Então o cristão hoje, ele não é rígido por nenhum legalismo, mas por princípios bíblicos universais. E isso que guia as nossas atitudes, certo? Então, pai da igreja, teólogos, teologia sistemática, ele concorda que o corpo, ele é parte da criação de Deus, certo? E deve ser usado em santidade como templo do Espírito Santo. É verdade, meus irmãos, e os princípios bíblicos em relação ao corpo é que o corpo pertence a Deus. Deus quer não somente a nossa alma e o nosso espírito, mas Ele quer também o nosso corpo. Devemos servir a Deus também com o nosso corpo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer com o nosso corpo deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 6:20, a Bíblia diz que devemos glorificar a Deus com o nosso espírito e o nosso corpo, os quais pertencem a Deus, né? Tem gente que acha que a Deus só quer o coração e o corpo a gente faz com ele o que quiser. Então, assim, dá o coração a Deus e o corpo ao diabo. Então, não há a mínima compatibilidade nisso. Isso é um princípio equivocado. Então, o princípio correto é que o corpo também é importante e o corpo, meus irmãos, faz parte do plano de redenção da humanidade. Às vezes a pessoa acha que a gente é salvo e vai para o céu, é só estaremos lá, apenas almas e espíritos desencarnados, etc. Vocês esqueceram que a revelação lá de Apocalipse mostra Jesus lá no céu com um corpo glorioso, um corpo glorificado? Paulo diz aos Filipenses que nós teremos um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Agora, no estado intermediário dos mortos, quando a pessoa morre, o corpo fica aqui na terra e vai para o paraíso, apenas a alma e o espírito, mas todos nós estamos aguardando a ressurreição dos mortos. No arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, as almas e os espíritos das pessoas crentes que morreram, elas vão ressuscitar, reassumir o corpo que tinham antes, voltar a ser corpo, alma e espírito completo e, ato contínuo, imediatamente se transformado em um corpo glorioso. Então, nós que estivermos vivos, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, nós vamos ser transformados, e o nosso corpo material, perecível, vai se transformar em um corpo celestial imperecível. Mas vamos caminhar na nossa lição, tópico 3, o corpo e a coletividade. Tópico 3.1, a prática relacional. Todos nós, seres humanos, somos seres relacionais, gregários, sociáveis. Nós não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Então, nós, nos relacionamentos humanos, trocamos afetos com as pessoas por meio de expressões corporais que jamais podem ser
trocadas pela frieza da tecnologia. A gente pode conversar por mensagem, usando aí as tecnologias de comunicação, mídias sociais, etc. Mas nada substitui o contato pessoal, olho no olho, cara a cara, um aperto de mão, um abraço, né? Por isso que a Bíblia diz, né, Romanos 16:16, saudai uns aos outros com ósculo santo. Pedro, em 1 Pedro 5:14, né, ele diz, saúde uns aos outros, né, com um ósculo fraterno, um beijo fraterno. Então, esse contato físico, esse abraço, esse aperto de mão, olho no olho, sentindo as emoções, né, as expressões corporais, a leitura labial, o rosto, enfim, isso é muito importante na prática relacional. Então, o corpo é fundamental nessa convivência diária de nós uns com os outros. Mas, professor Joseone, o corpo também serve para o culto, a prática congregacional. Podemos também adorar a Deus com o nosso corpo ou só com a alma e o espírito? Sim, sim, o corpo, ele é um culto coletivo, né? Então, o corpo humano, ele não é apenas assim, é individual, mas também é um símbolo ali no contexto de uma igreja reunida. No Novo Testamento mostra que o cristão, ele é essencialmente coletivo desde o começo da igreja. Lá em Atos capítulo 12, versículo 42, interessante que ele diz aí, preservaram-se na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O escritor também aos Hebreus, ele adverte sobre o cuidado contra o abandono ali das reuniões, né? Apontando o valor de uma reunião como lugar de exortação, de encorajamento, de fortalecimento na fé. Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele diz: não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, né? E também, pastor Fábio, é, isso mostra também uma coisa maquiável, certo? Que também temos um perigo aí de um isolamento espiritual, certo? Então, a fé, ela individualizada, sem vida comunitária, ela se torna frágil, vulnerável e incompleta. Então, temos esse perigo aí de um isolamento espiritual, porque existe hoje um movimento chamado desigrejado, que cresce aí a partir de críticas e falhas humanas dentro das próprias igrejas, né? E desconsidera também que a própria Bíblia, que reconhece ela como a igreja, como uma instituição divina, onde nós se reunimos, né? Isso é um perigo. Lá em Mateus 16, verso 18, o Senhor já deixou bem claro com o apóstolo Pedro, ele disse que eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o isolamento espiritual vai contra o ensino apostólico, como ele se reunia, né? E que todos somos membros uns dos outros, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 5, e em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Então, essa prática, pastor Fábio, é uma edificação mútua com princípios congregacionais. Paulo ensina que devemos esforçar diligentemente pela unidade, ó, do Espírito Santo no vínculo de paz, lá em Efésios capítulo 4. A vida congregacional é lugar de exortação, de edificação, de serviços uns com os outros, disciplina e cuidado pastoral, comunhão com Deus. Então, tudo isso temos que ter essa prática coletiva, porque a adoração não é apenas individual, mas também congregacional. Salmo diz que devemos celebrar com hinos, cânticos espirituais. Isso mostra uma coletividade. Então, temos que ter esse cuidado, porque a fé meramente virtual, assistir cultos online, sem envolvimento ali real, não substitui a prática ali de uma comunidade da igreja bíblica ali presente. Temos que ter esse cuidado também, pastor Fábio. Isso mesmo, professor Joseone. A própria palavra igreja vem do grego ecclesia, que significa assembleia, reunião. Então, é da própria natureza da igreja a coletividade, a reunião, juntos,
chorando com os que choram, se alegrando com os que se Isso. alegram, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, aprendendo uns com os outros, conforme diz Hebreus 10, 24 a 25. O tópico 3.3 fala tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Irmãos, olha, veja bem, a gente prega com o corpo, a gente fala com o corpo, a gente canta com o corpo, se toca na igreja um instrumento, Gesticula. a gente está usando o corpo. Enfim, inclusive a Bíblia diz em Romanos 12:1, esse apelo de Paulo, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Observe que no Antigo Testamento, quando os judeus ofereciam aqueles animais em sacrifício, matava ali aquele animal e ficava ali o corpo, aquela carcaça ali daquele animal que oferecia ali a Deus e queimava em holocausto aquele corpo morto daquele animal que foi sacrificado, derramado o seu sangue. Mas aqui na Nova Aliança, Paulo diz que nós devemos, cristãos, oferecer o nosso corpo, não em morto, não em sacrifício morto, jamais, mas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, devemos usar o nosso corpo para exaltar, glorificar e louvar o nome de Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, assim chegamos ao final de mais uma lição, né, dentro do podcast Evidencentes. Professor Josione, suas considerações finais. Amém, pastor Fábio. Obrigado pela parceria. Lembrando que o nosso corpo, ele é parte fundamental do culto a Deus. Que o Senhor nos abençoe grandemente nesse trimestre. É verdade, professor Josione, meus irmãos, não me esqueçam, a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, espírito, alma e corpo, né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E 1 Tessalonicenses 4:4, a Bíblia diz que devemos, né, que todos nós saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua audiência. Lembre-se, este podcast e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa sala de aula, da nossa congregação, estudando a lição da escola dominical com os nossos alunos e professores. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, professor Josione, pela Amém. parceria, e obrigado a todos, a paz do Senhor, e até o próximo episódio do EBD em Síntese Podcast, se Deus quiser. Amém.